Também em Brasília, a gente acompanha a movimentação no Congresso e no Supremo. CPMI do INSS deve apresentar hoje seu parecer final, depois do Supremo Tribunal Federal barrar a prorrogação dos trabalhos da comissão. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista Theo Cury, já aqui ao meu lado. Bom dia, Theo, mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem, Carol. E com você? Boa sexta-feira. Vamos lá falar desse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. É isso, acompanhamos como pensam os ministros sobre o que está acontecendo com relação às investigações dos parlamentares. Por lá, tivemos a maioria dos ministros da Suprema Corte indo de forma contrária ao entendimento do ministro André Mendonça. O que aconteceu? O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, disse que a comissão poderia ter seus trabalhos prorrogados devido à omissão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, com relação a esse pedido. Depois de tomar essa decisão, ele joga para o plenário do STF decidir sobre esse ponto. É isso que tivemos um placar de 8 votos contrários à decisão de André Mendonça, 2 favoráveis, no caso, o próprio ministro André Mendonça e Luiz Fux, que acompanhou o entendimento de Mendonça. Theo Cury, para além do placar, é importante os recados que vieram nesses votos, e foram vários. Foram vários, a começar pelo placar, que é um sinal e um recado dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No final das contas, o que a gente viu ontem, e Gustavo Uribe e eu trouxemos a informação de que o Supremo tendia a derrubar a decisão do ministro André Mendonça, o que a gente viu ontem foi uma maioria formada para derrubar a decisão do André Mendonça e enterrar a CPMI do INSS, que já acabaria no dia 28, já amanhã essa decisão já estava tomada, mas havia esse pedido de prorrogação. Qual foram os dois entendimentos, o do André Mendonça e de Luiz Fux e dos outros 8 ministros? O André Mendonça e o Luiz Fux, eles entendem que, por ser um direito da minoria, a instalação da CPMI do INSS ou de qualquer CPMI, ou seja, ela precisa, a partir do momento que atinge o mínimo de assinaturas necessárias, ser instalada, o mesmo vale para a prorrogação dela. Se há um requerimento de prorrogação com as assinaturas necessárias, não há por que não prorrogar a CPMI. Esse não é o entendimento da maioria dos ministros do Supremo. A percepção dos outros 8 ministros é que essa garantia de direito da minoria vale somente para a criação, para a instalação. A partir do momento que ela já está valendo a CPMI, a decisão de prorrogação ou não cabe a esse direito da minoria, mas sim a uma decisão do presidente do Congresso Nacional, no caso Davi Alcolumbre, que não tomou uma decisão com relação a isso. Então, entre os inúmeros recados, mais importante foi essa ofensiva do Supremo com relação às CPIs e às CPMIs. Há um entendimento dos ministros, isso foi exposto por muitos desses ministros que votaram para derrubar a decisão do André Mendonça, de que é preciso impor limites às comissões parlamentares de inquérito, que as comissões parlamentares de inquérito não podem tudo. Não podem serem prorrogadas por muito tempo, inclusive um recado interno ao Supremo também, porque tem um inquérito das fake news, então ontem houve uma série de recados. Essa ofensiva com relação aos limites da CPI e da CPMI pode ter desdobramentos mais adiante, porque isso pode tratar sobre uma reformulação. O próprio ministro Gilmar Mendes defendeu uma reforma da lei das CPIs, dessa regulamentação das comissões parlamentares de inquérito. Outro recado que ficou claro com essa decisão, outra coisa que a gente pode tirar disso tudo é uma vitória do Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre que não estava a fim de prorrogar a CPMI. Houve esse recurso ao Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça deu uma decisão que era uma derrota para o Davi Alcolumbre e a maioria do Supremo reverteu essa decisão. É uma derrota para André Mendonça no âmbito dessa investigação da CPMI do INSS. Mas também é uma vitória para Dias Toffoli e para Alexandre de Moraes, porque a CPMI, por mais que investigasse os desvios e as fraudes no INSS, nas aposentadorias e pensões, avançava com relação ao caso Master, com depoimentos, com quebras de sigilo, e isso ameaçava ministros do Supremo. Essa decisão blinda, respalda
esses dois ministros, em especial, que contaram com a maioria dos colegas a seu favor.